Sejam todos muito bem-vindos ao Tô de Casa no Enem. Eu sou o professor Wellington Fraga e vou estar com vocês agora na biologia, mostrar para vocês como a biologia pode ser interessante e também bem dinâmica, tá certo? Então, estou aqui para ajudar vocês a se prepararem para o Enem. Vamos lá? Então, vamos aí à nossa primeira questão da nossa aula. Enem 2017, questão 115. Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose, causada por todas as espécies do verme esquistossoma, é o Praxentel, PQZ. Complicado esse nome, né? Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas tem provocado a seleção de linhagens resistentes. Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados? Bom, a gente tem aí uma seleção, né, desses vermes que são selecionados pelo medicamento. Mas será que é o medicamento chegar assim, você fica, você morre, você vive? Como é que funciona isso? A gente vai entender agora como é que funciona esse processo de seleção dos vermes resistentes, tá certo? Vamos aí então às alternativas. Alternativa A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros. Alternativa B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando-o para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Alternativa C. Os vermes resistentes transmitem a resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Alternativa D. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. E a alternativa E. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. Essa aí eu acho que não ficou muito difícil para vocês poderem responder não, hein? Que alternativa vocês marcariam? Vamos aqui? Vamos discutir aqui cada um para a gente entender então o que essas alternativas elas estão nos dizendo. Alternativa A. Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento, quando invadem muitos hospedeiros. Ou seja, ele vai entrar em contato com muitos hospedeiros e aí só vai se tornar resistente quando invadem muitos deles. Nossa, a questão aí está totalmente fora. Isso aí de cara você já pode descartar porque ela mesma se contradiz aí, né? Que tem que entrar em vários hospedeiros para poder criar essa resistência. Não, essa resistência ela é gerada dentro do corpo do indivíduo só, a partir do momento que ele toma o medicamento. Então, essa alternativa aí já está excluída. Alternativa B. Os vermes resistentes absorvem o medicamento passando para os seus descendentes, que também se tornam resistentes. Já pensou que lindinho, um verminho comeu o medicamento, ficou resistente e chega lá, filhinho, vem cá, come um medicamento aqui para você ficar resistente também? Não, né? Essa aí então está completamente fora aí de questão da nossa escolha. Alternativa C. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro. Olha só o que ele diz. Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento? Como assim? Como é que ele vai ter essa resistência? Ele vai criar essa resistência e depois passar essa resistência para o medicamento? Não tem como. Isso aí é completamente fora. Ou seja, uma lida rápida aí, entendendo o que está acontecendo. É por isso que a professora Elisiane fala na interpretação de texto o quanto é importante você conhecer e ler, interpretar bem um texto para poder responder uma boa questão, tá certo? Então essa aí está fora também. Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito. Então aí temos aí o processo de seleção, né, que não é tão natural assim, né, porque ela é induzida para o medicamento, mas o organismo é um organismo natural, então ele está passando por uma seleção, né, uma seleção vista natural, onde o medicamento vai matar aqueles que não têm resistência, certo? E os que têm resistência acabam sobrevivendo. E essa condição
que ele tem de resistência, ele vai acabar passando para os seus descendentes. E isso vai se tornar um ciclo e vai gerando somente vermes resistentes. Então aí você tem uma espécie de seleção, onde como diz lá na alternativa que a gente vai ver mais para frente, que só os fortes sobrevivem. É mais ou menos isso. Então vamos ver por que a outra alternativa não é a alternativa correta. Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam. É o verme que fala, não, você não é resistente, vem cá, eu vou te matar, porque só eu sou resistente ao medicamento, então só eu tenho que sobreviver. Quem faz isso não é o verme, quem faz isso é o medicamento, tá certo? É o medicamento que a gente tem aí, tá? Então não é o verme que faz isso. Então a interpretação ela é muito importante para você compreender. Viu aí como é uma questão fácil para poder responder? É só pensar um pouquinho, ler um pouquinho que vocês vão responder aí as suas questões do Enem fácil, fácil, tá certo? Vamos à próxima questão? Enem 2017, questão 122. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança é do tipo O positivo. Guarde essa informação que isso é importante. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o sangue tipo O negativo. Então vamos lá, vocês não podem confundir fator com tipo sanguíneo, tá certo? Fator é se é positivo ou negativo e tipo sanguíneo são os tipos sanguíneos que a gente tem, sangue tipo A, tipo B, AB e sangue tipo O. São características que são determinadas por genótipos diferentes, tá certo? Então um não depende do outro. Eu posso ter o sangue tipo A positivo ou A negativo, uma vez que são genótipos que dão características diferentes. O genótipo do sangue tipo AB e O é dado por um tipo de gene e o fator RH é dado por outro tipo de gene, tá certo? Seguindo aí a questão. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Alternativa A, modificar o fator RH do próximo filho. Alternativa B, destruir as células sanguíneas do bebê. Alternativa C, formar uma memória imunológica na mãe. Alternativa D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. E a alternativa E, promover a alteração do tipo sanguíneo materno. E aí, fala pra mim, fala isso em off. Qual é a alternativa que vocês marcariam nessa questão? Alternativa A, B, C, D e E. Vamos discutir cada uma? Vamos lá. Alternativa A, modificar o fator RH do próximo filho. Como eu acabei de falar para vocês, o fator RH é determinado pelo genótipo, ou seja, através da carga genética que ele traz dos pais. Então, uma simples solução consegue mudar essa carga genética? Consegue? Não, não consegue. Então, essa alternativa aí está completamente fora de questão, tá certo? Alternativa B, destruir as células sanguíneas do bebê. Essa alternativa aí, ela requer uma questão de interpretação muito importante. Vou pular ela para depois explicar para vocês por quê. Alternativa C, formar uma memória imunológica na mãe. Bom, essa solução vai formar essa memória na mãe para quê? Para destruir depois ou para deixar essas células passar e sobreviver ali no corpo da mãe ou do corpo do bebê? Como é que é isso? Então essa resposta imunológica aí, essa memória, ela não tem muita finalidade não, tá certo? Alternativa D, neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. Bom, se a mãe vai produzir anticorpos, neutralizar esses anticorpos, de repente pode ser aí uma boa saída para poder, na próxima gestação, não ter complicações, tá certo? Mas não é essa a alternativa. E a alternativa é promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Olha, eu já falei para vocês que o tipo sanguíneo ele vem da característica genética do indivíduo.
Então não é uma soluçãozinha que vai fazer eu mudar meu tipo sanguíneo. Já pensou? Eu estou lá no UTI, estou precisando de sangue tipo A. Só tem sangue tipo B lá no banco de sangue. Não, então a gente aplica uma solução nele, ele muda o tipo sanguíneo e aí a gente pode transferir o sangue tipo B para ele. Seria fácil, né? Não, mas as coisas não funcionam assim. Por quê? Porque todas as nossas características elas são determinadas por nosso genótipo, né? Então a expressão desse genótipo é o que nós chamamos de fenótipo, tá certo? Então nesse caso não tem como mudar essas características genéticas, principalmente através de uma soluçãozinha que não vai fazer muito efeito no nosso corpo, né? Então essa questão aí também está extremamente fora. Então a gente ficou mais ou menos ali em destruir as células sanguíneas do bebê e formar uma memória imunológica na mãe. Mas se eu formar essa memória imunológica na mãe, quando isso aí já vai acontecer naturalmente, não precisa de uma solução. Por quê? Quando o fator, a proteína positiva, que ela entrar no corpo da mãe, o próprio corpo já vai produzir anticorpos contra essa proteína. Então isso aí já vai acontecer naturalmente, tá certo? Então qual que é a nossa alternativa? A alternativa B, destruir as células sanguíneas do bebê. Mas vai matar o bebê? Não, vai destruir as células sanguíneas do bebê que foi parar lá no corpo da mãe. Para quê? Para que destruindo essas células, tá certo? Não vai dar tempo do corpo da mãe produzir os anticorpos. E assim evitar um problema que nós chamamos de, olha só o nome bonitinho, hein? Por isso que eu amo a biologia, eritroblastose fetal, tá certo? Então, a partir do momento que você aplica essa solução, destrói as células do bebê, o corpo da mãe não vai produzir essa resposta imunológica, tá certo? E vai evitar que na próxima gestação, se a criança ela for novamente positiva, ela não vai ter complicações nessa gestação, evitando essa doença aí chamada de eritroblastose fetal, né? Biologia, ela é muito atraente justamente por causa desses nomes que a gente adora, né? Eu sei que vocês têm alguma dificuldade, mas isso é muito simples de sanar. Vai treinando o nome, vai treinando aí, pesquisando o significado desses nomes que vocês acham muito complicado, porque imagina uma pessoa com nome difícil. Não é porque ela tem um nome difícil que você nunca mais vai falar o nome dela. Você vai falando o nome dela, vai falando que uma hora você aprende, não é isso? A mesma coisa é a biologia. Você vai falando o nome, vai estudando, vai entendendo o conceito, que uma hora isso aí se tornar muito comum para você, tá bom? Seguindo aí então para a nossa próxima questão. Enem 2017, questão 125. O quadro é um esquema da via de reprodução de biocombustível, com base no cultivo de uma cianobactéria geneticamente modificada com a inserção do gene DGAT. Além da introdução desse gene, os pesquisadores interromperam as vias de síntese de outros compostos orgânicos, visando aumentar a eficiência na produção do biocombustível, que quimicamente chamamos de triacilglicerol. Então, a gente tem na tela aí o modelo de produção do triacilglicerol, tá certo? Vamos dar uma olhada rápida aí. Você está vendo que aí você tem um Sol, então o Sol ele emite o quê? Emite fótons, ou seja, luz. Está vendo aí o quão é importante você fazer a leitura imagética? Bom, junto com o Sol eu tenho um gás carbônico, CO2, água, que está sendo absorvido e liberando o O2. Então, claramente eu tenho um processo chamado de fotossíntese, tá certo? Então, seguindo aí, vou passar aqui esse esquema e vamos às alternativas, depois a gente volta lá para vocês compreenderem melhor. Considerando as vias mostradas, uma fonte de matéria-prima primária desse combustível é alternativa A, ácido graxo, produzido a partir da sacarose. Alternativa B,
gás carbônico adquirido via fotossíntese. Alternativa C, sacarose, um disacarídeo rico em energia. Alternativa D, gene DGAT, introduzido por engenharia genética. E a alternativa E, glicogênio, reserva energética das cianobactérias. Bom, então o que ele está pedindo aí? O que ele quer? Ele quer a matéria-prima, né? Eu até destaquei aí, ele quer a matéria-prima desse biocombustível, tá certo? Bom, o que é matéria-prima? Matéria-prima é tudo aquilo que é utilizado no processo inicial da produção de um composto ou de um produto ou de alguma coisa, tá certo? Então tudo você precisa de matéria-prima, ou seja, para fazer um guarda-roupa você precisa de matéria-prima, que é a madeira, tá certo? Ou seja, então a madeira é o primeiro instrumento que você tem para poder produzir um objeto. Então no caso aqui do nosso composto, você precisa da matéria-prima, que é no caso que vai produzir o triacilglicerol, tá certo? Então vamos voltar no esquema? Vamos voltar lá para a gente entender um pouco melhor. Bom, eu tenho a fotossíntese. A fotossíntese aqui está dando 3 caminhos para a gente, que é a formação de uma triose, que vai resultar lá na sacarose. Sacarose que é um açúcar, né, que é formado da união da glicose com a frutose, né? Ela é um disacarídeo, tá certo? Temos aí a formação de glicose, que depois vai ser convertida através da junção de várias moléculas de glicose que são ligadas umas às outras. Você tem a formação de uma molécula grande chamada de glicogênio, tá certo? E temos o outro caminho aí, que você tem uma sequência de reações, onde você tem a formação de diversos compostos aí, como piruvato, acetil-CoA, o ácido graxo, até formar o diacilglicerol, que com a adição da proteína, a gente tem aí a formação do triacilglicerol, tá? Aliás, da proteína não, do gene, tá certo? Então a gente tem a produção do triacilglicerol. Olhando nesse esquema aí, qual que é a matéria-prima que a gente tem? A matéria-prima que a gente tem é quem? Temos aí a água e o gás carbônico. Então vamos às alternativas? Olhando as alternativas aí, tem alguma delas que faz menção à água? Não, não tem. Bom, então só me sobrou quem? O gás carbônico. Então, qual a alternativa que vocês marcariam? Ficou difícil essa, né? Alternativa B, gás carbônico adquirido via fotossíntese. Tá vendo como é fácil? Então, a gente não precisou nem avaliar as outras questões. Por quê? Fizemos uma leitura imagética, analisando a matéria-prima que é inserida lá, que é o gás carbônico, e a água, só que eles foram tão bonzinhos que nem colocaram água ali para não te confundir, tá certo? Deixou só o gás carbônico, que ficou facinho de você poder descobrir aí dessa questão, tá bom? Bom, então a gente está encerrando a nossa aula. Gostaria de agradecer aí vocês aí pelo tempo com a gente. Então não esqueçam de dar aí o seu joinha, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações, porque toda semana a gente tem videoaulas novas aí, preparando você para o Enem, o exame aí que ele precisa muita dedicação, tá? Você precisa estar muito antenado nas coisas que acontecem no Enem para poder se dar muito bem. E é com isso que eu despeço aqui. Até a próxima aula.